E a palavra de Deus nessa noite para nós, ela está lá em Êxodo, capítulo 14, verso 10. Amados, o mar vai se abrir. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nossas vidas. O texto de Êxodo, ele fala sobre o momento em que Moisés, pela direção de Deus, Moisés não andou em momento algum pela direção dele, pela direção de outra pessoa, mas pela direção de Deus, ele conduz o povo de Israel a sair da escravidão do Egito e ir para uma terra que Deus havia preparado para ele como promessa. Hoje de manhã nós falamos sobre Abraão, que Deus pede para ele sair da terra dele, da casa dele, da parentela dele, e ir para uma terra que só o Senhor ia mostrar. Que Deus não tinha dado um mapa, não tinha dado um GPS para ele. Da mesma forma Deus fala para Moisés. Da mesma forma Deus fala para mim e para você. No entanto, aqui os israelitas, eles tiveram que mudar o rumo da jornada e acampar entre o deserto e o Mar Vermelho. Foi Deus quem conduziu, irmãos e irmãs, foi Deus que conduziu Israel por aquele caminho. Não foi mais ninguém, foi Deus. Não era o caminho mais perto e mais fácil, não era o caminho mais lógico, mais visível, mas era o caminho de Deus. Amém? Era o caminho de Deus. E muitas vezes nós andamos por caminhos que nós falamos, mas como que eu vim parar aqui? Porque Deus nos levou. Deus nos leva. Não era o caminho mais lógico, mais visível, mas era o caminho de Deus. Ele ia adiante do povo. Deus ia adiante do povo durante o dia numa coluna de nuvem e durante a noite numa coluna de fogo. É assim que Deus faz na nossa vida, a fim de que o povo caminhasse, a fim que o povo não parasse. E para complicar mais a situação aqui, Faraó resolveu persegui-los. Por permissão de quem? Por permissão de Deus. Às vezes nós somos perseguidos, às vezes porque Deus permite, para que nós sejamos perseguidos. E a situação aqui era tão adversa, que Israel estava num beco sem saída. E muitas vezes nós ficamos também num beco sem saída. E é possível, meus irmãos, minhas irmãs, que eu e você, nós estejamos vivenciando uma situação semelhante a desse povo de Israel. Ou vivenciamos já no passado, ou vamos vivenciar ainda no presente. Talvez você se encontre num beco sem saída, ainda hoje, refém da angústia, do desalentos em sua vida, refém do medo, do fracasso, das culpas, até do desânimo, que às vezes bate a vontade de parar. Ficamos sufocados, refém das dores, das amarguras intermináveis, coisas mal resolvidas na nossa vida, fracassos, culpa, ódio, conflitos conjugais e familiares. No entanto, saibam, irmãos e irmãs, que assim como Deus tirou esse povo de Israel desse beco sem saída, certamente Ele vai livrar eu e você de tudo aquilo que tem impedido nós de caminhar, tem impedido nós de avançar, tem impedido nós de marcha. Deus está falando, fala para o povo que marche, não é para parar. E quantas vezes somos impedidos de seguir em frente? Quantas vezes eu e você nós somos impedidos de seguir em frente? Quantas vezes nós nos sentimos abatidos? Quantas vezes desanimados, cansados, vontade de jogar tudo para o ar, paralisados pelo mar que se coloca à nossa frente?
Quantas vezes temos vontade de recuar, vontade de voltar atrás e desistir de tudo aquilo que Deus preparou para nós, que Deus preparou para nós. Não foi outra pessoa, foi Deus. Não sei quais são suas lutas, seus problemas, seus dramas, mas sei que o mesmo Deus que mandou o povo marchar em direção ao mar, e o mar se abriu. É o mesmo Deus que manda eu e você marchar nesta noite, amém? É o mesmo Deus, não pare, não desista. Não podemos parar, entrar, se esconder dos problemas. Não, nós temos que marchar, como a palavra fala, e diante dessas realidades, o que fazer? O que nós vamos fazer? Vamos sentar na guia, chorar? Eu lembro quando eu trabalhava com vendas, e vendas, quem já trabalhou com isso sabe, tem um dia que é bom, tem um dia que é mais ou menos, né, Isa? Tem semana que você vende bem, tem semana que você não vende nada. E tem semana que você dá vontade de sentar na guia e chorar. Chorar, fazer um berreiro. Mas Deus fala, levanta, marche, não desista, não desanime. E diante dessas realidades, o que fazer? Como reagir frente às situações adversas das nossas vidas? O que fazer quando não enxergamos a saída? Que atitudes tomar para que o mar se abra na nossa vida? E às vezes Deus está querendo falar comigo, com você, e mostrar o caminho, e nós não estamos ouvindo Deus, né? Ficamos com os ouvidos fechados. Mas para o mar se abrir, meu irmão, minha irmã, não podemos decidir recuar. Não podemos recuar. Precisamos avançar. Precisamos ir para frente.